Bem-vindos ao B de Barbárie. Hoje a gente vai falar sobre Mulheres, Cultura e Política, da Angela Davis. Bom, pessoal, pra quem não sabe, esse livro da Angela Davis, ele é muito parecido com o outro livro que eu já falei pra vocês aqui no canal, que é o A Liberdade é uma Luta Constante. E por que isso? A Liberdade é uma Luta Constante é uma mistura de entrevistas que ela deu pro organizador do livro e palestras, discursos que ela deu na década de 10. Então, 2010, né, até 2010, se não me engano, de 2000 a 2010. E este livro aqui é o mesmo esquema, mas não tem entrevistas. São só discursos, textos que ela escreve para prefaciar livros, artigos que ela publica no jornal, da década de 80. Então é o mesmo esquema, só que em outro período histórico, o que faz toda a diferença. Ele é dividido em 3 partes aqui internas, que, né, faz sentido, já que o livro chama Mulheres, Cultura e Política, mas as 3 partes se chamam sobre as mulheres e a busca por igualdade e paz, sobre questões internacionais e sobre educação e política. O que eu acho? Eu acho que esse é um ótimo primeiro livro da Angela Davis para se ler. Por quê? Porque a Angela Davis, ela é uma militante marxista feminista do movimento negro, anti-encarceramento, né? E ela tem vários discursos que se repetem ao longo de sua vida, não porque, nossa, ela nunca desistiu. Eu acho que essa ideia de, tipo, ela nunca mudou de ideia é sempre muito ruim, porque só não muda de ideia quem não tem, né? Mas é pelo contrário, eu acho que a Angela Davis vai construindo e reconstruindo suas ideias e fortalecendo algumas, desistindo de outras, isso é muito bacana de ver. E aqui nesse livro, a gente tem o auge, né, desses movimentos. Então, o movimento dos Panteras Negras, o movimento das mulheres, teve aquele boom da segunda onda um pouquinho antes. Então essa época aqui era a época em que a Angela estava muito atuante nos movimentos, não porque ela deixou de ser atuante, mas porque os movimentos estavam muito em polvorosa. E aqui a gente conhece essas ideias dela desde o comecinho. Hoje em dia, quando a gente pega para ler algumas coisas que ela diz aqui, nos parece muito comum, muito simples, porque são ideias que estão sendo germinadas desde a década de 80. E não que elas sejam simples porque a gente já alcançou, pelo contrário, a gente não alcançou. Mas ela já vem falando isso há muito tempo, então é um discurso que pra gente é mais palatável. E por isso eu acredito que seja um livro mais fácil para começar a ler Angela Davis. O A Liberdade é uma Luta Constante, que é minha única outra experiência, é um livro que, por sua vez, ele traz ideias mais atuais. E que, por isso, algumas coisas que ela diz podem parecer menos compreensíveis, como o próprio discurso em prol do fim do encarceramento. E por que eu digo isso? São discursos dela. Então ela não se aprofunda. Ela não vai te explicar qual é a gênese do sistema carcerário nos Estados Unidos para explicar o porquê ela é contra o encarceramento. Porque ela tá fazendo um discurso, isso precisa ser uma coisa impactante, uma coisa que tem um tempo, né, fechado. Então ela não vai se aprofundar dessa forma. Então talvez se você vai para aquele livro sem um conteúdo prévio, você não compreenda as ideias da Angela. Então, por exemplo, naquele livro eu marquei muita coisa sobre encarceramento em massa. Só que eu já tinha lido sobre encarceramento em massa, o livro da Juliana Borges. Eu já tinha assistido o documentário A 13ª Emenda, que a Angela Davis aparece, inclusive, falando sobre encarceramento em massa nos Estados Unidos. Então é uma bagagem que eu trago que justifica os discursos dela, né? Que mostram a argumentação por trás do discurso dela de uma forma mais técnica. E aí, você já conhecendo a Angela por esse aqui, acho que fica sempre mais fácil. Uma coisa interessante de dizer também sobre esse livro é que em alguns momentos aqui tem prefácios e tal, e aí vai falar sobre autores, sobre pintores, sobre pessoas que ela tá falando a respeito. E eu achei isso muito interessante porque são personagens que eu não conhecia, então que me trouxeram uma experiência que ela é além da Angela, né? É conhecer outras pessoas também. E esse livro aqui, mais especificamente, ele exige um pouquinho mais de conhecimento nosso, principalmente na parte final, sobre educação, porque ela fala da Nicarágua, ela fala dos movimentos, né? As tentativas de movimento revolucionário. E eu mesma não tenho muito background, mas é o que eu falei, ela fala de uma forma superficial.
você não vai deixar de entender porque você não estudou esses movimentos. É sempre bom dizer que a Angela Davis é marxista. Eu acredito que, assim, existem vários feminismos, existem vários movimentos negros, mas quando você leva esses movimentos à gênese de realmente querer derrubar essas barreiras e não só ter medidas paliativas com relação a elas, você não pode deixar de ser, no mínimo, anticapitalista. Porque o capitalismo é o que sustenta todas essas opressões. E você precisa derrubar esses pilares capitalistas para que haja igualdade. Então, não é que pra mim só existe o feminismo marxista, só existe o movimento negro marxista, mas eu acho que quando a gente fala de realmente alcançar esses direitos por igualdade, é pelo marxismo, ou pelo menos via anticapitalista, que a gente vai conseguir isso. E a Angela traz esse tipo de coisa. Quando você não conhece direito os movimentos marxistas, quando você não tá tão integrado com esse tipo de discussão, pode parecer radical, mas não se apegue a essa palavra radical. Radical não quer dizer que você vai lá e joga bomba pra fazer algo. Radical quer dizer que vem da raiz, que resolve na raiz. E muitas vezes é muito bom ser radical. Em outras, a gente pode fazer concessões, a gente pode conversar, mas a gente não pode abrir mão dos objetivos que a gente tem, que são a igualdade de gênero, raça, de classe. Enfim, gente, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, que a Ana Bolinha com meu rosto vai aparecer aqui. Até a próxima. Beijo.